Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa 31ª aula de estudos do livro A Gênese, onde passaremos aqui mais ou menos uma hora discutindo ciência, doutrina espírita, enfim, os assuntos pertinentes a essa obra já citada, né? A obra A Gênese, já na nossa aula de número 31. A guisa e para a posteridade que fique registrado o momento, né, histórico em que estamos vivendo, eu estou gravando essa aula numa manhã de sábado, dia 16 de janeiro de 2021, o mundo assolado por uma segunda onda da Covid-19, o vírus com já mutação na sua forma mais transmissível, né? O potencial de transmissividade aumentado em 70%. A Europa, muitos países da Europa, como Reino Unido, França, Alemanha, Portugal, mais recentemente, declararam lockdown. Aqui no Brasil, os casos estão aumentando vertiginosamente. A Amazonas, mais especificamente a sua capital, Manaus, está vivendo uma situação de caos, com falta de oxigênio, com falta de leitos de UTIs. Para que vocês tenham ideia da gravidade da situação, ontem foi noticiado que 61 crianças recém-nascidas lá em Manaus estariam com oxigênios por mais 48 horas. Só para que todos tenham a ideia da pandemia pela qual o nosso planeta está passando, e eu achei por bem, à guisa de informação, deixar registrada essa informação. Bom, não esqueçam de se inscreverem no canal do Lar dos Humildes. Isso contempla e faz com que o nosso canal tenha mais visibilidade e ajuda a causa da divulgação da doutrina espírita, da divulgação da ciência no meio espírita e também no meio não espírita também. Então, se você quiser ajudar a causa, inscreva-se no canal, já deixe o seu gostei aí no vídeo, mas se ao final você não tiver gostado, você pode retirar o gostei e mesmo colocar não gostei também, podem sugerir, podem tecer comentários, enfim. O canal, toda a plataforma, ela foi construída para vocês, ela tem como objetivo alcançar o seu cérebro, o seu coração, com conteúdo de qualidade, com informação, enfim, com um material que lhe possa fazer refletir e pensar acerca da vida, acerca do espírito, acerca do universo. E já entrando no contexto de o livro A Gênese, né, o último livro da codificação espírita, publicado no dia 6 de janeiro de 1868, ele traça um detalhamento científico por toda a obra espírita. E aqui nós estamos, né? No capítulo 7, já vamos dar início então ao nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 7, que é Esboço Geológico da Terra, e iniciaremos hoje com o item 22, no qual Kardec começa a nos descrever o período de transição. A todos os 4 bilhões e 600 milhões de anos aproximadamente, Kardec resumiu em basicamente 3 períodos, que ele chamou de período primário, período de transição
e período secundário. Ele resumiu período terciário também, período diluviano e só. Ele teceu a sua história da Terra nesses períodos. Nós estamos aqui descrevendo e comentando, claro, os apontamentos dele, lembrando que no final, quando terminarmos esse capítulo, eu farei uma breve explanação de como a geologia divide o período da Terra pormenorizadamente. Muito embora que de maneira resumida, de maneira en passant, pois não é nosso objetivo aqui tecer nenhum tratado geológico, mas eu creio que significará uma base muito boa para que todos possam compreender como se processaram as mudanças e a evolução na nossa linda joia azul. Então, já iniciando o nosso estudo, né? Período de transição no livro A Gênese, no seu item, no capítulo 7, no seu item 22. Kardec, então, descreve o seguinte: no começo do período de transição, ainda pequena era a espessura da sólida crosta granítica, que, portanto, resistência muito fraca oferecia à efervescência das matérias enfogadas que ela cobria e comprimia. Produziam-se, pois, intumescências, despedaçamentos numerosos por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. As águas, pouco profundas, cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes soerguidas que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. O ar gradativamente se purgava das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala do resfriamento naquela época, deve-se entender essa palavra em sentido relativo, isto é, em relação ao estado primitivo, porquanto a temperatura ainda havia ser ardente. Os espessos vapores aquosos que se elevam de todos os lados da imensa superfície líquida recaíam em chuvas copiosas e quentes que obscureciam o ar. Entretanto, os raios de sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias de que o ar teve de expurgar-se, por ser gasoso o seu estado natural, foi o ácido carbônico, então, um dos seus componentes. Bom, vemos aqui, então, Kardec retratando a Terra aí nos seus primórdios, né? Lembrando que na nossa videoaula anterior, né, na aula 30, nós havíamos falado bem do início, da Terra ainda fumegante. No finalzinho eu lembro de ter até feito uma comparação para que nós imaginássemos a Terra, naquela época ainda não era uma linda joia azul, era uma linda joia assim, mas avermelhada, como se fosse uma grande esfera de molho de tomate incandescente, com aquelas bolhas gigantescas, vermelhas, através dos fenômenos de convecção e condução de calor e irradiação, todos esses fenômenos termodinâmicos juntos, causando o seu justo esfriamento, uma vez que a nossa esfera primitiva estava imersa, como está ainda hoje, obviamente, no espaço sideral, submetidos a temperaturas muito baixas, e daí a troca de calor, a liberação de calor dessa esfera incandescente para o meio exterior.
Lembram do que eu falei da teoria do mingau, né? Então a crosta foi começando a resfriar, formando aquela camada mais rígida, dura, né? Kardec até fala do aparecimento do primeiro mineral, da primeira rocha, que seria o granito, né? Uma rocha inerentemente ígnea, formada do ou através do resfriamento das camadas mais exteriores da Terra. Então, nesse item 22, Kardec continua descrevendo o contínuo resfriamento da superfície. É óbvio que nós podemos imaginar quando lembram que quando a canjica, quando o mingau ele começa a resfriar, quando ele vai ficando bem mais consistente, você consegue ver aquelas ranhuras, aquelas rachaduras. Fenômeno muito parecido ocorreu com a nossa linda joia azul na época vermelha, quando da sua solidificação das camadas mais exteriores. Verdadeiras fraturas ocorreram na sua superfície, dando o aparecimento enfim, aprofundamentos e protuberâncias, levando a um contato termodinâmico, a um contato térmico contínuo entre o interior do globo e a sua atmosfera imediatamente inferior e superior, havendo já essas trocas gasosas com o relativo resfriamento, né? Kardec até pontua quando ele diz aqui no final do texto que o resfriamento é relativo, né? Esse resfriamento é relativo, claro, pois a Terra ainda tinha, a superfície ainda estava incandescente. Nós podemos imaginar um cenário, um palco da Terra bem diferente ainda dos dias de hoje. Nessa época não havia vida ainda de nenhuma espécie, de nenhum tipo, nem mesmo a nível celular, muito menos ainda a nível microbiano. Vida complexa, nem pensar ainda. A temperatura da Terra ainda era altíssima. A atmosfera da Terra ainda era povoada, grosso modo, ainda era preenchida, grosso modo, de vapor d'água, de gás carbônico e de gás metano, que são gases tóxicos, são gases venenosos. Então, impossível ainda era o aparecimento de vida na Terra. Mas aí Kardec acaba relatando um fenômeno que aconteceu há aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Essa data é a evidência mais antiga do aparecimento de água na Terra. A água mais antiga da Terra, ela data de 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Essa água, com certeza, veio da condensação de vapores do interior da Terra, como o próprio Kardec aludiu, mas também, Kardec não sabia disso na época, mas com certeza veio pelo constante bombardeamento de meteoros, asteroides, meteoritos, cometas que se chocavam com a Terra. E como nós já falamos em aulas predecessoras, tais bólides, tais corpos vindos do espaço, os cometas, por exemplo, que na sua maior parte é composto de gelo, gelo de carbono e gelo de água também, daí o aparecimento desse contributo aquoso na face da Terra. Mas há aproximadamente 3 bilhões, repetindo para fixar bem, 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás é a data da água mais antiga que já se verificou na face da Terra. Dando continuidade, então, aos textos de Kardec, no item 23, ele pontua: por essa época entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimento, depositadas pelas águas carregadas de limo e de de matérias diversas, apropriadas à vida orgânica.
Seguem-se aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Deles se encontram vestígios, a princípio, em número reduzido, porém, depois, cada vez mais frequentes, à medida que se vai passando as camadas mais elevadas dessa formação. É digno de nota que por toda a parte a vida se manifesta, logo que eles são propícias às condições, renascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Bom, aqui Kardec dá um salto geológico, né, dá um salto geológico muito grande, porque ele já fala do aparecimento de vida. E realmente, não por coincidência, esse aparecimento de vida, Kardec já pontua logo depois do aparecimento da água. Como nós sabemos, a vida na Terra, e ao que tudo indica, a vida em qualquer lugar, deve depender de alguns fatores físicos, químicos e bioquímicos que são em comum. Por exemplo, a presença de água, a presença de uma atmosfera com oxigênio e a presença de luz solar. Pelo menos essas três variáveis parecem ser fundamental para o aparecimento da vida orgânica. Pelo menos na nossa linda joia azul, aconteceu dessa forma. É necessário oxigênio, água no estado líquido, obviamente, não adianta a água estar eternamente no estado de vapor, ou como ocorre no planeta Vênus, ou a água congelada, isso não seria, organismos não aproveitariam a água dessa forma. A água teria que estar, como no nosso planeta, no estado líquido. E a luz solar. Aqui no item anterior, como todas devem lembrar, houve a condensação, as águas, as primeiras chuvas, né, como nós vimos, e aí a sedimentação do terreno, porque vamos imaginar uma chuva, mas agora não é uma chuva bairrista, não. Não é uma chuva estadual, nem mesmo federal, não. Nós estamos falando aqui de uma chuva a nível planetário. Imagina a superfície inteira do globo varrida por chuvas torrenciais. Essas chuvas, com certeza, arrastaram muitos materiais que formaram, como o próprio Allan Kardec alude, os terrenos sedimentares. Né? O que são terrenos sedimentares? São estruturas geológicas formadas pelo depósito de sedimentos, outros minerais, outros tipos de rocha, águas que ficaram empoçadas, formando rios, lagos, lagoas, mares inteiros. Parte, ou começa nessa época, né, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, começa o aparecimento dos nossos oceanos, dos nossos mares. Então isso levou, consequentemente, a uma mudança muito grande no aparecimento da Terra. Né? A propósito, em 3 bilhões e 800 milhões de anos, é a primeira evidência de água na Terra. A primeira evidência de vida na Terra foram 300 milhões de anos depois. Ou seja, há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Então, vejam bem, depois do aparecimento da água, somente 300 milhões de anos depois, surgiu a primeira vida na Terra. E essa vida é muito longe da vida complexa do ser humano, por exemplo, ou mesmo a vida de um anfíbio, de um réptil, de um mamífero. Nós estamos falando aqui de vida a nível celular ou mesmo protocelular. Então vejam como a natureza tem em si uma paciência, uma lição de saber esperar muito grande. Nós queremos invariavelmente que as coisas aconteçam para ontem, né? E então vejam bem, do aparecimento da água até o aparecimento da primeira forma de vida mais primitiva e
talvez o arcabouço de uma primeira célula orgânica. Isso aconteceu 300 milhões de anos depois do aparecimento da água, né? Isso é muito interessante como Kardec está relacionando todos esses fatores encadeados, todos esses fatores percorrendo uma estrutura lógica, percorrendo uma estrutura realmente muito compatível com o que a ciência percebe e já chegou à conclusão aos dias de hoje. É muito interessante que nós estamos aqui falando em meados a obra de Kardec, né, de meados do século XIX, nós estamos aí em 1868, que foi a publicação. As pesquisas desse assunto muito obviamente Kardec fez ao longo dos 10 anos anteriores da publicação, onde houve a publicação de O Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Então, na época, Kardec desconhecia muita coisa que a geologia conhece nos dias de hoje, como a tectônica de placas, né? Na verdade, as próprias placas tectônicas ainda não se tinha uma ideia muito concreta sobre elas. E as tectônicas só em 1968, 100 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, perdão, de A Gênese, que nós estamos estudando, é que se viria a comprovar a teoria da deriva de placas continentais, né, ou tectônicas. Bom, mas dando continuidade, então, aqui ao estudo que Kardec nos ofereceu, no item 24, Kardec assim nos relata. Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais de organização menos complicada, designados em botânica sob o nome de criptógamos, acotiledôneos, monocotiledôneos, isto é, líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Absolutamente ainda se não vêem árvores de tronco lenhoso, mas apenas as do gênero palmeira, cuja haste esponjosa é análoga à das ervas. Os animais desse período, que apareceram em seguida aos primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos, primeiramente polipeiros, raiados zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, se aproxima ao máximo grau da dos vegetais. Mais tarde apareceram crustáceos e peixes de espécies que já não existem. Interessante aqui Kardec já nos pontuando o aparecimento, né, da sequência natural, né? A Terra já varrida por esses oceanos esses ricos em nutrientes, ricos em matéria orgânica dissolvida na água, já banhados, como nós sabemos, pelos primeiros raios solares, raios ultravioleta. Interessante lembrar que a atmosfera nessa época não havia ainda o oxigênio foi se formando aos poucos. Aqui Kardec não aborda isso, é óbvio, esse conhecimento veio séculos depois dessa obra, mas na época não havia oxigênio. É porque aqui Kardec dá um salto muito grande, né? Um salto muito sem precedentes por falta do conhecimento, né, do conhecimento no conhecimento natural de hoje. Por exemplo, ele fala aqui nos vegetais superiores. Sabem quando apareceu na Terra as primeiras plantas com folhas? Só para vocês terem ideia, as primeiras plantas com folhas apareceram há 125 milhões de anos somente. É algo bem recente. Se a história da Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, a primeira planta com flor data de aproximadamente 125 milhões de anos. Vemos então que é muito
muito recente ainda. Claro que Kardec não aborda de novo essas nuances, porque realmente ele não tinha como saber na época. Mas a sua descrição, a descrição a descrição de que a vida começou a nível vegetal, com certeza, por ser a célula vegetal consideravelmente mais simples que a célula animal, e sim também porque a água cobria vastidões imensas da terra, e nas rochas havia muita intempérie ainda, através da temperatura, através do choque direto com o ar ainda rico em gás carbônico, a atmosfera ainda, é preciso considerar, Kardec não conhecia também esse fato. Como ainda não havia uma camada de ozônio na Terra, o solo era bombardeado por raios ultravioletas, a radiação ultravioleta vinda do Sol, e isso impede o aparecimento da vida. Então, tudo ocorreu numa sequência muito lógica, numa sequência muito bem preparada, mas que com certeza a zoovida, por assim dizer, ela nasceu nas águas, com os líquens, musgos, alguns seres que foram se arrastando já na superfície dos oceanos, os trilobitas, por exemplo, que dominaram a Terra por aproximadamente mais de 300 milhões de anos atrás. Eram os trilobitas eram que dominavam a superfície dos oceanos, e eles foram extintos também. Aliás, eu não sei se cheguei a falar sobre isso, mas nós vamos comentar também com mais detalhes. A nossa linda joia azul, o nosso lindo planeta, já passou por 5 grandes extinções. Por 5 vezes a vida na Terra foi ameaçada de maneira gravíssima. E o que, inclusive, muitos cientistas atestam é que nós estamos caminhando para uma possível 6ª extinção. Porque de todas as 5 extinções anteriores, todas elas, obviamente, foram por causas naturais, porque nenhuma delas havia ser humano. Mas a 6ª extinção, adivinhem quem pode causar a 6ª extinção. Ninguém mais ou ninguém menos do que nós, os seres humanos, porque é a primeira vez na história da nossa linda joia azul que uma espécie agride a joia azul. É a primeira vez na história do nosso planeta que uma espécie contamina mares, contamina rios, lagos. É a primeira vez que uma espécie causa a extinção de outros animais de maneira totalmente criminosa, de maneira totalmente sem precedentes. É a espécie humana, a primeira espécie a aparecer no globo que realmente tem afetado de maneira terrivelmente negativa a estrutura do globo. Então, alguns cientistas preconizam de que a nossa espécie, a espécie humana, tem um potencial muito grande para causar a 6ª extinção no planeta. Bom, é possível que nós venhamos a falar sobre isso e vamos, assim, imaginar que nós vamos aprender antes, e inclusive antes que não haja mais jeito, né? Que a nossa espécie possa desenvolver a ecologia, possa desenvolver o conhecimento ecológico, que a nossa espécie possa entender as complexíssimas relações que existem entre nós, seres humanos, e a natureza. Que nós, seres humanos, possamos nos lembrar que nós mesmos fazemos parte dessa natureza, que nós evoluímos junto com essa natureza. Portanto, nós somos, sim, partes integrantes dessa linda joia azul, e que ao invés de só tirar dela, que ao invés de só usurpar, de só tomar, nós temos que cuidar também, nós temos que preservar. Ela é a nossa mãe, todo mundo diz mãe terra.
Como é que nós estamos tratando a nossa mãe, então, a esse respeito, não é? Fica aí essas reflexões, longe de a tarja ou a pecha do pessimismo, porém tratando o assunto com um grau de realismo e lucidez muito grande. Mas eu creio que nós iremos tocar mais nesse assunto. Então, Kardec, quando fala aqui nos criptogranos, nos acotiledônios, nos monocotiledônios, aqui ele está falando de vegetais primitivos, né, de vegetais extremamente antigos que com certeza povoavam os líquidos oceanos, lagos, lagoas, com seus fitoplânctons, com certeza. Essa verdadeira vida microscópica também e às vezes milimétrica também e em eterno crescendo, né, que povoava as águas e aí em processo evolutivo é óbvio essa vida em algum momento abandona as águas e adquire respiração aérea pulmonar quando a atmosfera da Terra, bem como o seu solo, já se apresentava já se apresentava profícuo para isso, já se apresentava com as condições necessárias para que a vida migrasse da água para o solo. Então, antes disso, é preciso que a atmosfera da Terra tenha mudado, que aparecesse o oxigênio na atmosfera da Terra, que com o aparecimento desse oxigênio aparecessem os organismos que causam a manutenção desse oxigênio através dos processos dos processos da conversão fotossintética, né, usando a luz, água e gás carbônico para converter esses elementos em glicose, liberando água e oxigênio, né? Eu acabei de resumir o processo da fotossíntese, né? Processo esse que com certeza causou uma mudança uma tremenda na atmosfera da Terra, tornando possível a migração da vida do interior das águas para a superfície. Mas, não nos adiantando aos fatos, vamos acompanhar o que Kardec continua descrevendo aqui, né? Agora no item 25. Kardec, no item 25, ainda do capítulo 7 de A Gênese, ele nos descreve o seguinte: sob o império do calor e da umidade, e em virtude do excesso de diácido carbônico espalhado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos expostos se cobriram rapidamente de uma vegetação pungente, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos, plantas que nos dias atuais são simples ervas de alguns centímetros, atingiram a altura e grossura prodigiosas. Assim é que havia florestas florestas de fetos aborrecentes de 8 a 10 metros de altura e de proporcional grossura. Licopódios, que são marroios, um tipo de musgo, tá? Do mesmo porte, cavalinhas de 4 a 5 metros e cuja altura não passa hoje de 1 metro, e uma infinidade de espécies que não mais existem. Pelos fins do período, começam a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros, né, que são as plantas já que dominam grande parte das florestas não tropicais, das zonas mais temperadas. E aqui observem que, como eu tinha comentado anteriormente, Kardec aqui está seguindo o mesmo raciocínio, né? Entendendo que na época a quantidade de gás carbônico, né, em suspensão na atmosfera era tamanha, isso propiciou ao desenvolvimento dos vegetais, que
precisando desse gás carbônico para a implementação dos seus processos fotossintéticos, viam então na atmosfera da Terra um manancial, um verdadeiro manancial dessa substância, né, desse elemento químico, desse gás venenoso para nós, porém de importantíssima relevância para o metabolismo dos animais, perdão, dos vegetais. E aí Kardec traça o desenvolvimento evolutivo de tais vegetais com bastante parcimônia, né? É só um detalhe aqui, quando ele fala das alturas dos musgos, ele fala da cavalinha, né? Há uma nota aqui explicando que esse que ele chama de cavalinha era uma planta de paus vulgarmente chamada de cavalinha ou cauda de cavalo. Na verdade, existe essa planta ainda nos dias de hoje. Então, muito assertivamente, essa migração, na verdade não é uma migração, é essa florescência de vegetação na superfície da Terra em função das condições minerais do solo, do aporte de gás carbônico na atmosfera da Terra, da água que já era abundante em forma de chuvas, em precipitações, ou seja, já tínhamos água na atmosfera, água precipitando, água formando oceanos, mares, lagos, depósitos aquáticos, ou seja, a vida, meus amigos e minhas amigas, a vida estava lentamente, é muito importante que todos nós entendamos isso. Nesse período, a vida estava começando a encontrar as suas possibilidades. A vida estava começando a encontrar um verdadeiro manancial na nossa linda joia, que finalmente já estava se transformando em azul, saindo do vermelho, depois para o vermelho meio escuro, do vermelho meio escuro para o cinza, arroto e plúmbeo, depois desse cinza, arroto e plúmbeo, com nuances de rosáceo, vermelho e verde, e agora finalmente esse rosáceo, vermelho e verde, em função da consequente mudança na atmosfera da Terra, porque daqui a pouco vai aparecer o oxigênio, e com o oxigênio nós temos a formação da camada de ozônio, quando finalmente a nossa linda joia vai ganhar uma atmosfera linda desse nosso azul anil, às vezes azul índigo blue, que permeia toda a sua esfera, tornando ela realmente uma verdadeira joia no nosso sistema solar. Pois bem, continuando então aqui no item 26, né? Item 26, Kardec pontua o seguinte, eu não vou, a propósito, Kardec descreve aqui todos os seres cotiledôneos, os seres dicotiledôneos. Eu não vou fazer aqui uma descrição pormenorizada de cada um desses seres, porque, de novo, da mesma forma que não é nosso propósito tecer aqui um tratado aprofundado de geologia, também não é a nossa proposta tecer aqui um tratado de paleontologia ou de zoologia e ficarmos descrevendo pormenorizadamente a estrutura física, a estrutura morfológica de cada ser. Isso tomaria eras inteiras. Claro que para quem desejar aprofundar-se nesse assunto e tirar mais dúvidas, com certeza, podemos recorrer a livros de biologia, pode ser biologia da doutora Helena Curtis, pode ser, aqui no Brasil temos autores maravilhosos, como os livros de biologia da doutora Sônia Lopes, por exemplo, que eu recomendo. Então, há muitos livros de biologia, de zoologia, de microbiologia, de livros específicos que abordam a fisiologia de cada espécie, e a grande maioria deles podem ser consultados, inclusive, pela internet. Então, aqueles e aquelas que tiverem mais curiosidade
em adentrar nos pormenores de cada um desses seres, né, que ao longo aqui desse capítulo e dos vindouros, com certeza descreveremos muito superficialmente, mas temos aí uma vasta bibliografia e vastos compêndios que podem ser acessados, inclusive pelo Google. Pelo Google dá para se acessar, e aí você tem acesso a gráficos, a esquemas, a fotos reais, a estrutura morfológica, a estrutura anatômica, enfim, vocês podem tirar todas as dúvidas em função disso. Mas, se houver alguma dúvida específica, se vocês sentirem o desejo de comentar sobre alguma espécie em específico, deixem aí no comentário que a gente pode colocar um adendo em aulas vindouras, em aulas sucessivas, e podemos sim naturalmente comentar acerca de alguma outra espécie que vocês acharem necessário, tá? Então, continuando aqui no item 26 do capítulo 7, Kardec pontua o seguinte: em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essas massas de vegetais foram submergidos, cobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto os que se achavam emersos se adornavam ao seu turno de vegetação semelhante. Houve, assim, muitas gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas, aniquiladas e renovadas. O mesmo não se deu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não estavam sujeitos a essas alternativas, já que os animais, muito obviamente, possuem movimento próprio e poderiam migrar. Acumulados durante longa série de séculos, esses destroços formaram camadas de grande espessura. Sob a ação do calor, da umidade, da pressão exercida pelos posteriores depósitos terrosos e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos, dos sais, produzidos pela combinação dos elementos primitivos, aquelas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteu em hulha ou carvão de pedra. As minas de hulhas são, pois, produto direto da decomposição dos acervos de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que são encontrados em quase todas as regiões. E aqui realmente é um ponto interessante, porque Kardec acabou de nos descrever a origem do carvão mineral. Sim, o carvão mineral, que ainda hoje é fonte de energia utilizada em muitos países. A China, por exemplo, é rica em carvão mineral. Estados Unidos é rico em carvão mineral. Aqui no Brasil, o carvão mineral, ele é mais encontrado ali no sul do país, na região do Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, nas serras, ali em torno das serras catarinenses, ali em Santa Catarina, onde aqui no Brasil se encontra os maiores depósitos de carvão mineral. E realmente o carvão mineral ele teve essa origem. Toda a matéria orgânica do interior de regiões aquáticas, submetidas a altíssimas pressões, submetidas ao depósito de outras estruturas sedimentares, prensadas, e então com o calor ainda do interior da terra, o calor ainda das águas quentes, o calor ainda fomentado pelo atrito e pressão, umidade, depósitos de outros produtos, arrastamento, isso ao longo de milhões de anos, ao longo de bilhões de anos, formou os depósitos de carvão mineral. E alguém pode dizer, ué, mas esse material não era orgânico? Como é que se tornou mineral? Pelo processo de fossilização. Lembra que nós já falamos da formação dos fósseis. Em aulas anteriores falamos sobre isso. Os fósseis nada mais são do que outrora substâncias orgânicas que são substituídas por minerais.
Daí essa conversão. E o carvão mineral, nós temos o carvão mineral e o carvão vegetal, né? Mas o carvão mineral, ele é o mais rico energeticamente. É por isso que ainda hoje, ainda hoje, muitos países ainda utilizam o carvão mineral como um dos recursos econômicos, um dos recursos energéticos muito grande. Infelizmente, um dos problemas do carvão mineral é que ele para extrair-se energia do carvão mineral, ou seja, o uso na prática para a indústria no carvão mineral e mesmo no seu processo de extração, é um processo muito poluente. Então, o uso do carvão mineral, embora a energia que se extraia dele, os dejetos, o que sobra depois, ou como o ácido carbônico, por exemplo, muito presente na época. Aliás, toda a vida que eu falei anteriormente, que a atmosfera era coberta de gás carbônico, na verdade era um gás que, quando se liquefazia, pela ausência de oxigênio na atmosfera da Terra, ele se liquefazia em forma de ácido. Então era ácido carbônico que se tinha também nas chuvas dessa época. Não era só água, não. Era ácido carbônico também. Daí o porquê da dificuldade da formação de vegetais no solo, porque a chuva era ácida demais, não podia vicejar, não podia dar continuidade à vida vegetal. Foi necessário que esse teor ácido de carbônico declinasse, diminuísse bastante para que as condições atmosféricas fossem favoráveis ao aparecimento dos vegetais superiores que geraram a camada de vegetais que hoje nós temos na superfície da Terra. Mas fica aí essa nota, muito bem pontuada pelo Allan Kardec, da origem do carvão mineral, que ainda hoje é utilizada na Terra, né? Inclusive, uma das polêmicas do governo Trump, que hoje é 16 de janeiro, né? Daqui a 4 dias o Trump vai entregar o governo ao Joe Biden, né, que foi eleito nas últimas eleições, mas Donald Trump, durante todo o seu governo, ele sempre foi a favor do uso do carvão mineral, ele sempre incentivou o uso do carvão mineral, mesmo sabendo que isso traz um dano ecológico muito grande, só para pontuar a atualidade dos nossos assuntos, né? É incrível como um texto, isso me fascina muito, é incrível como um texto publicado há mais de um século atrás ainda tenha assim, um impacto tão atual, um impacto ainda tão um impacto tão contundente, tão sólido, tão real nos dias de hoje. Bom, dando continuidade então, no item 26, transição, não, na verdade item 26 não, desculpa, item 27, para terminar o período de transição, né? Que é agora no item 27. No item 27, Allan Kardec inicia da seguinte forma: os restos fósseis, aliás, só um detalhezinho aqui eu deixei passar batido, que no item 26 tem uma nota, tá? Tem uma nota, essa nota da editora diz o seguinte: a turfa se formou da mesma maneira, pela decomposição dos amontoados de vegetais em terrenos pantanosos, mas com a diferença de que, sendo de formação muito mais recente e sem dúvida noutra condição, ela não teve tempo de carbonizar. Realmente a turfa ela teve a mesma origem que o carvão mineral, só que, como a nota deixa bem clara, não houve tempo ainda suficiente para a perfeita fossilização para que essa turfa, formasse o carvão mineral. Como interessante, né? As coisas da terra, da geologia. É como até você prepara. Desculpa. É como o preparo de um prato.
preparo de um prato, você tem os ingredientes, a farinha de trigo, o sal, o açúcar, enfim, os ingredientes, né? E você leva ao fogo e tem que esperar. Às vezes você prepara a massa do pão, né? Você vai preparar a massa do pão. Antes de ir ao forno, ela tem que ficar ali, entre aspas, dormindo, né? Esperando um tempo para haver a correta fermentação. É como tudo na vida, né? Nós é que às vezes somos tão impacientes, queremos. E olha que tem gente que quer tudo para ontem, tem gente que quer tudo para imediatamente, esquecendo que as coisas da vida não são assim. Tudo requer um tempo, tudo requer um prazo, e quando você é precipitado, né? É como diz o ditado dos antigos, né? O apressado come cru, o apressado come a fruta verde, não se delicia do sabor, da perfeição que o tempo traz. Bom, e agora, finalmente, no item 27, Allan Kardec escreve o seguinte: os restos fósseis da pujante vegetação dessa época, achando-se hoje sob os gelos das terras polares, tanto quanto na zona tórrida, segue-se que, uma vez que a vegetação era uniforme, também a temperatura o havia de ser. Os polos, portanto, não se achavam cobertos de gelo como agora. É que, então, a Terra tirava de si mesma o calor do fogo central que aquecia de igual modo toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era superior de muito ao que podia providos raios solares, enfraquecidos ao demais pela densidade da atmosfera. Só mais tarde, quando a ação do calor central se tornou muito fraca ou nula sobre a superfície exterior do globo, a do Sol passou a preponderar e as regiões polares, que apenas recebiam raios oblíquos, portadores de pequena quantidade de calor, se cobriram de gelo. Compreende-se que, na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido na Terra. Deve ter sido muito longo esse período, a julgar pelo número e pela espessura das camadas de hulha. Bom, muito interessante aqui para a nossa análise. Olha só o que Kardec está provocando, né? Ele está nos levando, inclusive, a compreender, e é esse realmente o objetivo, de como a nossa linda joia azul é hoje, né? Os polos, por exemplo, né? Polo Norte, Polo Sul, Polo Norte que fica a Groenlândia, né? Polo Sul que fica a Antártica, né? Ou então no norte, o Círculo Polar Ártico, e no sul, o Círculo Polar Antártico, né? Nessas épocas que nós estamos comentando aqui, a Terra, a fonte de calor principal era do núcleo da Terra. É que nós sabemos que na formação da Terra nós temos o núcleo, de maneira bem simplificada, né? De maneira bem simplificada. Nós temos o núcleo, que é composto de ferro no estado sólido, incandescente. Temos o manto, que é formado de minerais liquefeitos, né? Minerais no estado líquido, que é o manto inferior, e minerais no estado pastoso, no estado cremoso, que é o manto superior. E depois do manto superior, nós temos a crosta terrestre, com as rochas já solidificadas. Só que nessa época, lembrem bem que foi uma das primeiras leituras, nessa época da formação da Terra, a crosta era muito fina. Era muito fina, então abaixo dela, o manto de superfície líquido pastosa na época ainda emitia muito calor, muito calor. E sem falar que, como Allan Kardec nos lembrou agora, a atmosfera da Terra ainda era muito densa, era muito semelhante, quase a rigor, ao planeta Vênus hoje.
O que nós queremos dizer isso? Inclusive, Allan Kardec alude aqui. Os raios do Sol penetravam na Terra com muita dificuldade. Pequeno espectro somente da luz solar chegava nas atmosferas inferiores ou mesmo na superfície do globo terrestre. A fonte primária de calor da nossa linda joia, que ainda não era bem azulada nesse momento, a principal fonte de calor vinha realmente das entranhas da Terra, do calor das entranhas da Terra, sem falar ainda o que Kardec também desconhecia, nós falaremos isso posteriormente, da radioatividade, né? Dos minerais radioativos que, em ondas de convecção e condução, passeavam por todo o globo, e essa radiação, como fonte de calor também, com certeza se tornava uma fonte muito importante e relevante de calor. De maneira que, com a crosta fina, não é? E essa grande parte de material cremoso, pastoso e mesmo de líquido incandescente, o calor era realmente extremo, o calor era muito grande. E aí é muito interessante que, como os dados geológicos atestam, esses acúmulos de vegetais e mesmo de carvão mineral, que teve a origem da matéria orgânica vegetal, realmente ela se encontra nos interiores das geleiras, elas se encontram, na verdade, em toda parte do globo, inclusive nos polos, onde obviamente, todos sabemos que são as placas cobertas de gelo, deixando claro de que nesse passado remoto não havia o gelo ainda, não havia a água no estado sólido, porque o calor principal que atingia a Terra, como Kardec aludiu, era o calor do seu interior. Hoje nós sabemos que o fato de nós termos dois polos congelados é por causa do Sol, né? A nossa atmosfera hoje ela é bem mais fina. A nossa atmosfera hoje, comparada à atmosfera da época, é uma atmosfera bem mais rarefeita. Basta você entender que fora da órbita da Terra, fora, aliás, da superfície da Terra, fora mesmo da atmosfera da Terra, né? Os astronautas, né? Esses seres que têm essa chance maravilhosa, esse privilégio de ver a nossa linda joia azul do espaço, pode muito bem de lá, da Estação Internacional Espacial, todos os astronautas da missão Apollo, da missão Gemini, todos os astronautas das missões Challenger, todos os astronautas de todas as missões espaciais que já foram ao espaço, puderam ver a nossa linda joia azul de uma perspectiva que nós sequer imaginamos. E de lá, de órbita da Terra, eles podem inclusive ver as placas continentais, podem ver o enorme deserto do Saara, podem ver a enorme mina plana de sal que tem aqui na América do Sul, podem ver a floresta amazônica, podem ver então os continentes, o continente australiano e por aí vai. Por quê? Por que é possível essa visão? Porque a atmosfera da Terra hoje ela é bem tênue em relação ao passado, claro. A atmosfera da Terra hoje ela é muito mais rarefeita do que no passado. Ou seja, hoje a principal fonte de aquecimento da Terra é o Sol. O Sol é que confere hoje a maior parte do calor à Terra. Acontece que, no seu movimento de rotação da Terra e no seu movimento de precessão, pois a Terra, o plano equatorial da Terra é inclinado de mais de 22 graus, por exemplo, esse plano de inclinação, que é inclusive o que provoca também esse plano de inclinação em conjunção com o movimento de rotação em torno do Sol, que é a translação, faz o que nós conhecemos, provoca o que nós conhecemos como as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E pelo fato de os polos da Terra, né? Polo superior, norte,
polo inferior sul, da nossa perspectiva, claro, porque do espaço não há sentido em cima ou embaixo, portanto, não há sentido norte ou sul, mas do nosso ponto, do nosso sistema referencial, os polos, eles são os menos a receberem calor, porque nesses pontos, os raios solares, eles passam quase que paralelamente à superfície da Terra. Né? Nos polos, nas regiões extremas de cada polo, os raios solares eles passam de maneira quase que paralela ao solo, de maneira que os fótons provenientes do Sol não conseguem depositar o seu contributo de energia térmica na superfície nesses lugares da Terra. Daí o resfriamento tremendo que nós encontramos em ambos os polos. Coisa que não acontecia há bilhões de anos atrás. Não acontecia porque, em função da grossa atmosfera da Terra e em função do potencial, do gradiente de calor enorme vindo da Terra, a Terra nós podemos imaginar como se fosse uma grande estufa. Não havia como o calor escapar para o espaço, e a Terra era essa fornalha viva, constantemente elevando o calor à superfície. Então, nessa época, realmente era impossível o aparecimento de gelo, era impossível o aparecimento de qualquer região gelada. E é por isso que ainda nos dias de hoje, geólogos fazendo escavações nos polos, tanto no Círculo Polar Ártico como no Antártico, quando eles tiram amostras profundas de gelos, eles encontram ainda plantas, encontram vegetais que são comuns nos trópicos, encontram vestígios, inclusive, de vida marinha da zona equatorial, que hoje só se tem na zona equatorial, deixando bem claro, e à guisa de evidência, como toda boa ciência seguia, que aí não cabe mais achismo, é evidência, é fato. Quando você acha, por exemplo, em ambos os círculos polares, vestígios fossilizados de vida marinha que hoje só há na região marinha equatorial, é porque épocas no passado, na formação dessa calota polar, esses seres habitavam essa região. É a única explicação lógica para essa evidência física. Bom, como nós costumamos dizer, né, espiritismo é ciência também, sobretudo, é ciência, é filosofia, esses aspectos que realmente engrandecem o nosso saber, desmistificam as nossas ideias e nos concedem muito mais recursos para obtermos sabedoria. É isso então, por essa aula é tudo. Beijo no coração de todas e todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!